dando continuidade ao caminho de consagração que estamos fazendo, né, durante essa novena, é interessante que, por incrível que pareça, o tema do dia de hoje, né, o tema se chama As Razões pelas Quais a Devoção a Maria é Recomendada, através do Tratado da Verdadeira Devoção. Se encaixa, de certa maneira, para nos alertar essa preparação que fazemos também para o Natal, mostrando para nós o quão é importante nós nos dedicarmos a Cristo, mas fazermos isso pelas mãos de Maria, porque se ela agradou perfeitamente a Deus, ela vai saber nos ensinar a fazermos o mesmo. E quando pegamos o próprio tratado, nesse capítulo, o santo São Luís Maria, ele vai elencar 8 razões importantes para que nós possamos viver essa verdadeira devoção. E, dentre essas 8, todas elas nos encaminham sempre a Nosso Senhor, mostrando para nós que a devoção a Nossa Senhora não para em Maria, na verdade, por um desejo dela própria. Ela não quer que paremos nela, porque se ela foi grande, se ela é grande, é por méritos da cruz de Cristo. E ela deixa isso bem claro. O tratado também deixa isso bem claro, porque é o tratado da verdadeira escravidão a Cristo pelas mãos de Maria, vai dizer São Luís. E dessas razões, ele vai colocar como primeira razão, ela vai nos dispor, a cada um de nós consagrados, a um serviço de inteira entrega a Deus. Aquilo que Deus nos pede a fazer, não faremos por tabela, não faremos somente pouco. Vamos querer, através dessa devoção, agradar a Deus por completo. E isso se mostra, e esse é o ponto crucial da figura de Nossa Senhora, é justamente a fala dela ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor, se diminuindo, se colocando ali, quando a gente recorre, inclusive, ao Magnífica, onde ela vai dizer, porque o Senhor viu a pequenez de sua serva. Então, esse é o primeiro ponto. Quando nós buscamos essa devoção, aprendemos com Maria a nos esvaziar de nós mesmos, a buscar na nossa entrega total, nessa devoção, uma vivência de diminuir, de se esconder em Deus, de se esconder no Cristo. Porque quando nos esvaziamos das nossas vontades e colocamos a vontade de Deus à frente, o caminho de santidade já é certo. Não vamos ter dúvidas. Inclusive, são outros pontos que vão deixar isso cada vez mais certeza dessa confiança que vamos depositar no Senhor. Nessa disposição inteira ao serviço de Deus, também somos chamados a dar tudo, irrestritamente, a Deus. Assim como Maria fez, abriu-se toda, alma, corpo, para que o Espírito Santo pudesse habitar nela, e ali fecundando, deu a vida, ali pôde gerar para nós o Cristo. Nós somos chamados a nos darmos todo a Deus, para também gerar em nós o próprio Cristo, a fim de chegarmos ao ponto de dizer como Paulo, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vivência do Cristo em nós, nessa devoção, também nos leva a viver a misericórdia como Jesus nos mostrou. E a figura mais forte da vivência dessa misericórdia vai ser a cruz de Cristo, aonde que diante de pessoas, seus seguidores, Maria e os outros seguidores que estavam lá na cruz, diante de Nosso Senhor, os pés da cruz de Nosso Senhor, também havia lá algozes e pessoas que, de certa maneira, estavam ultrajando Nosso Senhor, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É tirar a vontade daquilo que está desordenado dentro de nós, da frente, a fim de imitar a Cristo de forma plena.
de viver essa misericórdia e acreditar na conversão do outro, por pior estado que ele esteja nesse instante. É não desistir do irmão, nem de si, independente do pecado que eu possa haver cometido. A misericórdia de Deus é maior do que isso. São Paulo vai dizer que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Na segunda razão, nós vamos ver que a segunda razão, né, nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e pelo próprio Deus, e a praticar a humildade. Nos faz pertencer de modo perfeito, com maior perfeição, a Jesus Cristo. Nos leva a uma entrega cada vez maior a nosso Senhor Jesus. Nos leva a viver uma obediência que Cristo viveu. E isso, quando falamos dessa obediência, não só ao Pai, mas também à Mãe, que sempre vai nos dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. Então, essa obediência é uma obediência filial e uma obediência serviçal, porque somos escravos. Colocamos a nós, como vai dizer Santa Teresinha, um lápis na mão de Deus e deixar Ele fazer o que for necessário para nos salvar. E assim, entregar tudo ao Pai como o Filho fez. E aí lembramos a fala de Cristo no Getsemane, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. Um processo de esvaziamento, um processo de se diminuir para que o Cristo se mostre através dessa devoção, através dessa vivência que nós vamos buscar a viver diante dessa consagração à Nossa Senhora. A terceira razão nos concede os benefícios da Santíssima Virgem. Tudo aquilo que foi beneficiado a Nossa Senhora, aquele que perfeitamente vive essa consagração, vai também receber os mesmos méritos. Não por conta de uma soberba ou por muitas coisas que foi feita, mas porque se diminuiu e deixou Cristo agir. Assim, é viver essa perfeita devoção, deixar que Nossa Senhora nos leve ao Cristo. E ela nos leva à mão. Assim como seremos totalmente de Maria, e Maria totalmente de Cristo, seremos também nós totalmente pertencentes a Deus, a Jesus. Ela não deseja que paremos nela, como eu dizia. Ela sempre nos leva ao Filho. E como ela conhece o Filho de dentro para fora, o coração, os sentimentos, os desejos do seu próprio Filho, assim ela consegue nos ensinar a amarmos mais nosso Senhor Jesus. A quarta razão vai nos mostrar que é um meio, vai dizer para nós São Luís, é um meio excelente da promoção da maior glória de Deus. Por quê? Porque nos leva a praticar as boas obras sem pensar numa autopromoção. Eu realizo a caridade por amor a Deus. Eu faço aquilo que os santos faziam, que buscava fazer com que os outros encontrassem o Senhor, não porque eu mostrei a Cristo, mas porque a minha vida fez outros se atrair a Cristo. Então, eu me torno esse canal também da graça para o próximo. E reconheço que é pela graça que as coisas acontecem, né? Deus se faz conhecido, não é pelas minhas próprias forças. Eu posso até colocar e empenhar, né, o meu desejo de fazer o Senhor conhecido, mas o que impulsiona o outro a conhecer o Senhor acaba sendo a própria graça de Deus, o Espírito Santo que age através de nós. Como a quinta razão que São Luís vai elencar nesse caminho da consagração, ele vai dizer que esse caminho para chegar à união de nosso Senhor, ele vai ser um caminho fácil, um caminho curto, um caminho perfeito e um caminho garantido. Então, de certa maneira, a consagração a Nossa Senhora nos leva a cada vez mais uma certeza de salvação. Porque, assim como vamos ver mais à frente, assim como Cristo, e não podemos botar e si em diversos pensamentos, devaneios nossos,
assim como Cristo quis e se colocou na condição de vir a nós e se encarnar por meio de Nossa Senhora, também a nossa salvação, de certa maneira, passa por Maria. Porque esse foi o desejo. Se Cristo veio por Maria, nós chegaremos a Cristo também por Nossa Senhora. E aí ele vai elencar esses 4 pontos nesse caminho. É um caminho fácil, por quê? Foi por Maria que Jesus veio, e será por ela que iremos a Cristo. Ela nos mostra Cristo de forma mais plena. Por ser criatura como nós, e ser perfeita acima de nós, ela nos mostra verdadeiramente como sermos verdadeiros servos, porque ela foi a serva verdadeira. É um caminho curto, porque em Cristo caminhamos alegres e confiantes. E quanto mais caminhamos dentro do coração de Jesus, menos desconfiança temos de que seremos salvos. Porque duvidaremos mais das nossas ações e não da capacidade de Deus de nos salvar. Então nos confiaremos cada vez mais nele. É um caminho perfeito porque Maria é a mais perfeita das criaturas. Então o seu exemplo arrasta e nos leva também a essa salvação. E é um caminho garantido porque Maria nos mostra essa garantia. Os santos também nos mostram essa garantia, porque é Maria quem nos leva ao Filho. E se ela mostrou que a garantia da sua salvação, de ser assunta ao céu, foi vivendo por Deus, para Deus e em Deus, nós teremos essa garantia ao vivermos verdadeiramente servindo a nosso Senhor pelas mãos de Nossa Senhora. Como sexta razão, também nos dá uma grande liberdade interior, porque na medida que não somos mais dependentes de nós mesmos, mas dependentes de Deus, nós nos sentimos mais livres. Ele retira de nós todo o escrúpulo, todo o medo servil que diminuem, que prendem e confundem a nossa alma. Porque vamos olhar e agora as escamas vão começando a cair e vamos começar a ver Deus verdadeiramente como Ele é. Um caminho de amor, de experiência profunda, de transformação, não de perda, mas sim de ganho. Porque quando entregamos tudo, mesmo não merecendo, recebemos 100 vezes mais, como vai dizer nosso Senhor Jesus aos discípulos. Ele alarga o nosso coração com a confiança pura em Deus, o reconhecendo como nosso Pai. Então, tendo a confiança de uma paternidade divina, nós nos lançamos e já sabemos que Ele vai nos segurar. Sabemos que Ele não vai nos deixar cair. E ali nos inspira a termos um amor filial, eterno, a nosso Senhor. Porque nos lançando e confiando que Ele é o nosso Pai, saberemos que Ele não vai nos faltar jamais. Como sétima razão, São Luís vai dizer para nós que essa devoção alcança para nós grandes bens ao nosso próximo. Entende? É uma forma completa de vivência em Deus. Por isso que São Luís, inclusive no seu tratado, vai dizer que essa consagração não é um plus na vida de santidade. Ela simplesmente é uma compreensão mais profunda do que é o batismo. Então, somos chamados a entender nesse tratado aquilo que já somos chamados por sermos batizados. E se não estamos vivendo, é porque o nosso batismo não está sendo colocado em prática, essa verdadeira entrega. Porque é completo, nos leva a uma experiência do amor de Deus e nos leva também à experiência com o próximo, que nos leva a uma compreensão profunda da caridade, de nos doarmos para que o próximo encontre a Cristo, seja pela nossa vivência, seja pela nossa intercessão. Nos faz amar o nosso próximo segundo o coração de Cristo. E se Cristo foi capaz de, mesmo aqueles ruins homens que estavam diante da cruz, de perdoá-los, e nós somos chamados a imitá-lo, então nós não podemos desistir de ninguém.
Aquela frase que ouvimos, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É exatamente isso. E nós precisamos ter essa capacidade de amar o próximo. Esse é o desafio. Ser cristão e falar que eu amo a Deus sobre todas as coisas é mole, falar da boca para fora. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é o desafio do ser cristão. Porque muitas vezes o próximo não ajuda. O próximo dificulta nós amarmos ele. Mas aí, no fundo, eu preciso compreender. O Cristo me pede amá-lo. Então, esse desafio eu vou ultrapassar. Porque Cristo me leva a vencer todos os obstáculos. Nos faz compreender, e aqui finaliza essa razão, o mandamento deixado por Cristo: amar a Deus e ao próximo. Assim como recebo a graça de Deus, eu devo levar ao meu irmão a essa experiência. Assim como o caminho se tornou fácil para a santidade, eu preciso ensinar o meu irmão. Não posso achar que eu sou uma ilha fechada em mim mesmo e que a salvação, só por ser individual e eu já descobri o segredo, eu vou guardar para mim. Eu tenho que desejar que meu irmão também possa encontrar esse caminho que eu também estou fazendo. E isso no desejo do fundo do coração de que todos sejam salvos. E como última razão, aonde São Luís coloca nesse capítulo do tratado, ele é um meio admirável de perseverança. E olha que interessante, porque a própria liturgia de hoje nos leva ao quê? A uma vigilância, a uma confiança em Deus. Então, viver aquilo que São Luís nos propõe no tratado é justamente esse estar preparado para a vinda do nosso Senhor. E estar pronto, vivendo essa alegria que Ele nos leva a viver através da devoção à Nossa Senhora. Nos leva, e aí que é o importante, nos leva a desconfiar de nós mesmos. Porque quando confiamos nas nossas próprias ações, nós deixamos o pecado tomar conta. E é a graça de Deus que nos limpa, não somos nós. E desconfiando de nós, eu passo a confiar mais em Deus. Porque é Ele que vai me purificar, é Ele que vai me transformar, é Ele que vai me fazer crescer em intimidade. E aí eu vou conformando a minha vida à vida de nosso Senhor. E aí eu vou compreendendo aos poucos que não sou eu que vivo, é Cristo que vive e me faz viver a misericórdia, o amor de Deus, a devoção, a proximidade. E a confiar plenamente em Deus, assim como Maria fez. Então, é olhar para a figura de Nossa Senhora e aplicar na vida. Eu preciso viver isso de forma radical. E para ontem, já deveria estar vivendo. O quanto antes, melhor. O quanto maior a entrega, melhor. De início não vai ser um caminho simples. E é bom a gente deixar isso claro, porque senão a gente pode se enganar, né? Mas desconfiar, né? Logo quando a gente tem a preparação, né? Começam os 12 dias da preparação, a gente se vê o desapego do mundo, depois o desapego de si. Esse é o desafio. Desapegar das coisas que o mundo oferece, que são boas, mas por amor a Deus. Desapegar de si próprio por amor a Deus, para poder nós mesmos percebermos se no caminho de santidade eu quero criar minha própria imagem de santo ou eu desejo ser santo como Deus é santo. Isso é conformar a vida de Cristo. E hoje somos chamados a, nesse segundo dia da novena, nos compreendermos profundamente o quanto o Senhor deseja que sejamos salvos. Ele não deseja encontrar conosco no fim e dizer que não nos conhece. Esse não é o desejo do coração de Deus. Ele nos criou para o céu, senão Ele não tinha criado Adão e Eva dentro do paraíso. Ele nos criou para
o repouso da alma. Ele nos criou para experimentarmos o amor. E Ele precisa de nós, mesmo que possamos utilizar esse precisar, parecer que isso diminui um pouco a Deus, mas Ele quis necessitar de nós também para a nossa salvação. Vai dizer um santo, né? Deus que não te criou sem ti, Ele não pode te salvar sem ti. Quer dizer, Deus que te criou sem você, não pode te salvar sem você, porque você precisa desejar. Então, quando vocês forem se consagrar, não pensem esse momento da consagração como, o padre deu a ideia, eu participei das formações e agora eu estou aqui. Entenda como um caminho de seriedade, de aprofundamento, como eu disse, naquilo que você já recebeu no seu batismo, conformando a sua vida, a vida de Cristo, olhando para Nossa Senhora e desejando viver aquilo que Nossa Senhora viveu, para que no dia que você estiver rezando a consagração e se consagrando a Nosso Senhor, por esse método de São Luís, você possa dizer com a sua alma e o seu coração: eis aqui o escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.